Fala meu time, iniciando mais um vídeo aqui no canal e vamos passar direto para a análise do Bitcoin. O Bitcoin aqui deu uma excelente oportunidade de entrada neste pullback aqui do tempo gráfico diário. E o que a gente vê agora no Bitcoin, né? Inicialmente a gente fez aqui um estudo de quando que o Bitcoin iria dar essa oportunidade para a gente, né? A gente percebeu que essa oportunidade ia surgir quando nós vimos sinais de fraqueza na força compradora aqui no tempo gráfico de 4 horas. E pela fractalidade dos tempos gráficos, a gente sabe que quando o 4 horas inverte a sua tendência, nós vamos formar um fundo ascendente no tempo gráfico diário, tá? E aí, existe uma técnica, né, técnica de pullback, que é quando você forma, né, um fundo para ter uma retomada de onda de impulso, né, você forma aqui um fundo, né, que é uma onda de retracement, para depois ter uma nova onda de impulso. Existem técnicas para você pegar este fundo aqui, tá bom? E aí foi exatamente isso que a gente fez e nós separamos ali, eu separei duas moedas que eu achava mais promissoras para fazer esse tipo de trade, que foi Comp e Ethereum, tá? E aí comentei tudo lá no grupo dos bruxos, né? Como é que seria a estruturação desse tipo de operação e quais seriam os pontos de realização de lucro, quantos por cento da banca eu utilizaria para esse trade, né? E como que eu faria a gestão desse trade. Então aqui, nós tivemos em Ethereum dois pontos de entrada, né? Nós tivemos o ponto de entrada que seria a sobrevenda no tempo gráfico de 1 hora, porque, como eu já expliquei para vocês, todos os ativos, né, o gráfico de todos os ativos, ele se movimenta em onda. E ele vem aqui de uma região de demanda, para uma região de oferta, tá bom? Então, se você está numa tendência de alta, e uma tendência de alta é caracterizada por topos e fundos ascendentes, você sai de uma região de demanda, né, para uma região de oferta. E cada tempo gráfico tem uma região de demanda específica. Então, a região de demanda do tempo gráfico diário, ela é vinculada a o RSI, né, o RSI do tempo gráfico de 1 hora em sobrevenda, ou seja, quando o RSI está abaixo de 30, tá bom? Então, existem duas estratégias que são duas estratégias que eu ensino lá para o grupo dos bruxos, tá bom? O primeiro passo dessa estratégia é você identificar a tendência do ativo. E aí, quando você identifica a tendência do ativo, você percebe se vai valer a pena ou não você pegar aquele pullback. Beleza? Então, definida essa tendência, vamos ao estudo da fraqueza do tempo gráfico anterior, que seria o estudo da fraqueza do tempo gráfico de 4 horas que nós fizemos, culminando num pivô de baixa do tempo gráfico de 4 horas. Então, quando o tempo gráfico de 4 horas perdeu aqui o fundo anterior, e aqui a gente até confirma com o aumento do volume de venda, né? Quando nós tivemos aqui a perda desse volume anterior, a perda desse fundo anterior no tempo gráfico de 4 horas, nós confirmamos aqui um pivô de baixa. Esse pivô de baixa caracteriza uma inversão de tendência no tempo gráfico de 4 horas. E nós sabemos, dentro da fractalidade dos tempos gráficos, que invertendo a tendência no tempo gráfico de 4 horas, nós formamos um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Tá? E aí, a zona de demanda desse tempo gráfico diário, ela é vinculada à sobrevenda do tempo gráfico de 1 hora. Beleza, então sabendo disso, sabendo que esta região é uma região de demanda, você tem duas estratégias aqui. Classicamente, você tem a primeira estratégia de comprar a sobrevenda, né? E você tem uma outra estratégia que é esperar um ponto de divergência altista. Quando que essa divergência altista se caracteriza? Quando você forma um fundo mais fundo aqui no preço e você forma um fundo ascendente aqui no RSI. Quando você tem essa configuração aqui de fundo descendente no preço e fundo ascendente no RSI, nós dizemos, né, é dito que esta configuração ela mostra uma divergência, porque os dois índices, né, tanto o índice preço quanto o índice RSI, eles não estão falando a mesma língua. Um está mostrando uma tendência de alta, o outro está mostrando uma tendência de baixa.
Então, nesta configuração, disse que é uma divergência altista. Então, existe uma técnica aqui de pullback que você utiliza pontos de sobrevenda com uma divergência altista e um rompimento de uma figura de inversão de tendência. Então, hoje de manhã, quando nós estávamos formando aqui esta figura de inversão de tendência, né? Esta figura de inversão de tendência, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, eu avisei lá no grupo dos bruxos que eu já tinha comprado, e isso eu avisei quando eu ia comprar. Eu avisei, estou escalando minhas ordens de compra de 3.250 até 3.000. Até 3.000. Olha só, eu escalei minhas ordens de compra de 3.250 até 3.000. Contrato perpétuo 5 vezes isolado, tá bom? Eu entrei com 10% de todo o Ethereum que eu tinha. Então, beleza. Olha só, eu comprei uma faixa definida. Essa foi a primeira estratégia. Mas também eu treino os bruxos para implementarem essa outra estratégia, que é uma estratégia mais confortável, que você acaba não ficando, em nenhum momento, praticamente você fica negativo, porque você já pega o ponto de inversão de tendência. Então, quando você tem a divergência altista, o nível de sobrevenda, e você rompe uma figura de inversão de tendência, e aqui eu gostaria de pontuar que eu gosto quando o preço forma um ombro, cabeça, ombro invertido, porque ele te dá uma possibilidade de stop muito baixo. Tá? Então, quando ele forma essa estrutura, é muito saudável, é muito assertivo você entrar nesse fundo. E aí você alavanca 5 vezes. Aqui a gente já tem o desenvolvimento do preço aqui de 6%. Isso dá 30% nesse trade. Então, é um trade com relativa facilidade de implementação, boa assertividade e que você tem ali uma possibilidade de um day trade para ganhar um lucro ali em torno de 30%. Tá? E aí nós fizemos esse trade em comp, em Ethereum, e aí no grupo dos bruxos, né, que eu treino eles para identificar as melhores oportunidades, o pessoal acabou pegando aqui várias oportunidades, né, em FTM, em AVE, em LRC. Então tivemos aqui os bruxos fazendo aqui 90% de lucro, 50% de lucro, 70% de lucro, né? Áudio, pegamos aqui várias oportunidades, né? E aí até uma técnica que eu também comento lá no grupo dos bruxos, que é o seguinte: uma vez que você identifica uma moeda formando um determinado padrão, você vai atrás daquele mesmo padrão, só que em outras moedas que estão atrasadas. E aí você vai tentar entrar nessas moedas que estão atrasadas, isto é, se o Bitcoin estiver mostrando sinais de saúde no movimento ali de curto prazo, tá? Então, ao longo do dia, eu fui comentando aqui com os bruxos todas as possibilidades, olha só, todas as possibilidades de padrões que estavam aparecendo, né? E a gente comentando também ali que essa recuperação do Bitcoin foi uma recuperação que está mostrando uma relativa saúde. Se nós olharmos agora no tempo gráfico de 1 hora, o Bitcoin está tentando formar aqui uma bandeira de alta, tá? O nível de retração em até 0,382, a gente está formando aqui uma bandeira de alta, que é um padrão que entra num contexto de continuidade de tendência e tem maior probabilidade de romper para cima, tá ok? Então, ontem foi um dia que deu muita oportunidade de day trade, hoje é um dia que está dando muita oportunidade de scalp, porém nós não tivemos claramente oportunidades de swing trade, tá? Em geral, quando você tem esses pullbacks no tempo gráfico diário, você faz day trade e depois que confirma o pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas, e aí aumenta drasticamente a probabilidade de você ter pivôs de alta no tempo gráfico diário, você começa a utilizar as técnicas de scalp. Tá bom? Então, isso tudo eu passei lá no grupo dos bruxos. A movimentação no Bitcoin agora está bem saudável, formando aqui uma bandeira de baixa, uma bandeira de alta no tempo gráfico de 1 hora. Se nós rompermos essa bandeira de alta, aqui também no tempo gráfico de 4 horas, a gente está aqui, ó, formando uma bandeira de alta. O preço está aqui, ó, totalmente estabilizado, volume de compra, volume de venda controlado, a gente não tem o aumento do volume de venda, então provavelmente a gente vai ter uma continuidade desse movimento. Tendo uma continuidade desse movimento no tempo gráfico de 4 horas, isso aumenta a probabilidade de nós formarmos aqui um pivô de alta no tempo gráfico diário.
Lembrando que se nós sairmos do intraday, se nós fecharmos esse candle, nós só teremos uma situação mais positiva para o Bitcoin caso nós tenhamos continuidade de alta no tempo gráfico de 4 horas e rompamos aqui esse topo anterior do tempo gráfico diário. Tá? Se nós invertermos a tendência no tempo gráfico de 4 horas sem formar esse pivô de alta no tempo gráfico diário, podemos iniciar uma correção um pouco maior, que seria uma correção no tempo gráfico semanal. Mas aqui foi interessante observar como que a EMA 12 aqui e a EMA 26 do semanal, elas confluíram, né, com o topo anterior, que é um setup de confluência que eu falo lá no grupo dos bruxos, que é uma confluência muito importante quando você tem esse contexto de pullbacks, né, que são esses movimentos de retração para depois ter uma nova onda de impulso. Beleza? Então, deu oportunidade de trade, o pessoal lá no grupo dos bruxos fez muito dinheiro, espero que você não tenha sido liquidado, porque eu vi em muitos grupos aí o pessoal que estava alavancado quando o Bitcoin estava prestes a corrigir no tempo gráfico diário. E aí, invariavelmente, o pessoal acaba perdendo dinheiro, acaba não sabendo o que tem que ser feito, e isso realmente é muito triste que isso aconteça, tá bom? Então, fica ligado aqui no canal, entra lá no meu grupo gratuito do Telegram, porque eu sempre estou comentando a respeito dessas oportunidades, tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje, deixa o like aí pra gente ajudar o canal e fortalecer, pra gente continuar produzindo conteúdo gratuito, tá bom? Valeu pessoal, muito boa noite, aqui é a 2.